Olá, pessoal, seja bem-vindo novamente ao nosso canal do YouTube. Nós temos esse projeto da Conversa Afiada, que é um bate-papo com gente legal, gente influente na nossa conversa teológica, de espiritualidade, sobre igreja. E nós temos hoje o Gálvaro. O Gálvaro Bastos é pastor da Igreja Sal da Terra. Ele é escritor, ele é conferencista, palestrante, promotor de vários encontros com líderes em conferências nacionais e internacionais, e ele é também presidente da Aliança Cristã Evangélica no Brasil. Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas eu quero dar as boas-vindas para o Gálvaro. O Gálvaro, meu amigo, muito bem-vindo, alegria ter você com a gente. Que bom a gente estar junto aí nesse bate-papo, vai ser uma alegria receber, tá? Tô achando muito bom estar com você, viu, Rubens? Depois de muita caminhada juntos, né? Nós tivemos uma jornada bacana aí no Brasil 21, tantas coisas que a gente vivenciou, experimentou, e a gente pode estar juntos aqui mais uma vez para conversar sobre a nossa história e também sobre esse momento que nós estamos vivendo. Obrigado pelo convite. Alegria, Gálvaro. Muito bom ter você com a gente. Eu queria já pensar, então, direto na Aliança Evangélica. Afinal de contas, há pessoas que não sabem, que ouvem o nosso programa, que existe uma Aliança Evangélica. Na verdade, existe uma Aliança Evangélica no mundo, global, mundial, né, já há várias décadas, que engloba milhões e milhões de cristãos evangélicos. Mas no Brasil, esse Brasil aí bem diverso, diversificado, essa variedade de denominações, nós temos uma aliança evangélica. Para que ela serve? O que você faz nela como presidente? Bom, falar da aliança é falar de, primeira coisa, a unidade, né? É o esforço para trazer junto a família da fé evangélica, nas discussões a respeito da nação, da própria igreja, né, das estratégias de cumprir a missão. E a aliança brasileira é muito recente, pouco mais de uma década, então ela é nova nos processos, apesar de a gente ter encontrado na história do Brasil vários movimentos de conselhos de igreja, conselhos de pastores, mas a aliança nesse formato que a gente tem hoje, ela é bem recente e a gente tem construído isso. A aliança brasileira está ligada à Aliança Latina, que envolve os 22 países latinos e não apenas da América Latina, mas envolve a Espanha também na sua expressão. Nós temos uma aliança hispânica dentro dos Estados Unidos, que também faz parte da Aliança Latina, e que faz parte da Aliança Mundial, como você colocou. E a Aliança Mundial é aquilo que seria o Conselho Mundial, né, das alianças espalhadas aí pelo mundo, que tem feito atuação. Você estava falando de números, a Aliança Mundial ela deve reunir mais de 500 milhões de pessoas ligadas diretamente aos seus associados, né? Claro que não tem 500 milhões de pessoas ligadas diretamente a ela, mas ela representa as alianças que dentro das alianças, as igrejas, as pessoas físicas que vão cascateando aí e envolve tudo isso. A Aliança Latina é um exponente bem forte também, né? Talvez mais de 100 milhões de pessoas representadas dentro da Aliança Latina, e nós temos a Aliança Brasileira, que, diante dos nossos associados, das denominações que fazem parte, nós devemos chegar aí a quase 5 milhões de pessoas que fazem parte nesse cascateamento uma vez mais. Então, a gente tem trabalhado principalmente, né, como um esforço pela unidade, um trabalho intencional pela unidade da igreja brasileira, e depois a gente vai falar dos desafios disso numa igreja crescente, tão potente, né, que é a igreja brasileira, e definir até igreja brasileira é um desafio, né? O que nós chamamos de igreja brasileira. Uhum. E a gente tem trabalhado também na questão da voz profética, ou seja, e de uma plataforma, né, de serviço. Nós temos aí a Aliança pela Vida, que trabalha na área das catástrofes, né? Um agente de trabalho humanitário, né? De socorro, de ajuda dos vulneráveis, que agrega aí tanto organizações como igreja, como pessoas físicas, para responder às necessidades da população brasileira nas suas dores, né? Então, basicamente, a gente tem que trabalhar nisso. Tem um esforço, né, de comunicação, de falar, são muitos desdobramentos, mas basicamente é isso aí que a Aliança Brasileira tem feito.
Mas isso é muito interessante saber, né, Galvão? Porque não é um projeto apenas espiritual, de aglutinação de denominações, nem um projeto político, mas há também um enfoque missional, enfoque de justiça social, de bem-estar da sociedade, né? Há uma dimensão diaconal também daquilo, humanitária naquilo que vocês fazem, né? Exatamente. Então, a ideia é como a gente pode trazer a unidade na prática, né? Alguns temas são bem desafiadores quando a gente fala de unidade, né? Por exemplo, a gente está saindo de um pleito político bem intenso, e isso nós vamos ter muitas divergências. Então, encontrar a unidade daquilo que nós definimos como o povo evangélico no Brasil é extremamente desafiador, porque nós vamos ter cosmovisões bem distintas e que tem dentro da aliança essas posições distintas, que é bom, né? Que é bom. Nós não queremos apenas representar uma parte da cosmovisão, mas nós queremos trazer juntos. E quando a gente fala da ação diaconal, como você disse, isso mobiliza todo mundo. Aí a gente nem debate a questão teológica, a gente não vai ficar nem discutindo se o batismo é desse ou daquela forma, né? A gente vai falar, não, é uma missão, há um cuidado, há necessidade de um serviço, então a gente se ajunta em torno dessa causa para atender a população e mobilizar recursos de todos os aspectos, né? Não apenas recursos financeiros, econômicos, mas também de pessoal, de localidade, de estratégia, né? De logística. Então, hoje, quando a gente olha para uma resposta, né? Nós tivemos a prática disso nas enchentes, né? No início desse ano, a resposta da aliança é muito rápida, porque nós temos os agentes nas localidades, né? Então, a gente mobiliza a igreja que lá já está, não precisa mandar um grupo, claro que vai um contingente de todo o Brasil para ajudar, mas há uma logística implementada quando essas redes que fazem parte, né? Então, nós temos as redes sociais, nós temos as redes jurídicas, tudo que fazem parte essas organizações da aliança, como Visão Mundial, Tear Fund, né? Nós temos aí a Najur, todos esses grupos que já estão mobilizados nas suas capacidades. Então, a aliança é apenas essa plataforma que coopera estrategicamente para uma resposta imediata nessas ações. Tem sido muito recompensador ver o que Deus tem feito. E agora a causa também temos aí envolvido bastante na questão que envolve o estrangeiro, né? O refugiado que vem de outros países aí, que é um momento que o Brasil está recebendo muita... Nada novo de receber esses povos, né? Nós temos em São Paulo esses povos que já vieram há muitas décadas atrás, né? Os sírios, os libaneses, os árabes, os italianos, né? E o Brasil tem essa característica na sua identidade de formação como povo. Então, receber sírios no Brasil, nós temos já muitas famílias sírias, né? Quem anda em São Paulo, tem quantas ruas aí que chama Monfarrege, né? Então, são parte da nossa história de formação como nação. Então, um povo muito, muito misturado na sua identidade étnica é também um povo que é capaz de receber todas essas etnias no seu momento de dores, né? Formidável saber disso tudo que a Aliança tem feito. Eu acho que teria muitos outros temas que a gente poderia tratar da Aliança, mas eu queria focar hoje especificamente em unidade, a questão da unidade, falar em unidade num Brasil tão diverso, tão polarizado, a gente tem que tratar desse tema, a gente tem que pensar nisso, o que é unidade, nessa diversidade toda, porque a gente fala de evangélico, né? Aliança evangélica, evangélico é um termo tão amplo, né, Gálvaro? Tem gente que não quer nem ser mais evangélico, né? Exatamente. A gente nem sabe direito o que é ser evangélico, e se o que for ser evangélico é isso que está aí em várias frentes, a gente fala, poxa, isso não sou eu, isso não representa o evangelho, né? O evangélico, às vezes, não quer dizer que você segue o evangelho nem segue Jesus. Mas eu acho que esse tema da unidade é fundamental para a gente pensar o que é essa unidade, como é que a gente pode tratar de unidade no mundo tão tribalizado, tão hostil, tão diverso, que tem tanta resistência, inclusive, para conversar com aqueles que são diferentes, né? O que é pensar em unidade hoje? Como é que isso pode realmente fazer parte da igreja, da essência, ser inerente à igreja, né? Bom, a primeira coisa, eu contar um pouquinho da minha história para saber como é que eu estou envolvido nisso, né? Que acho que isso vai dar uma visão mais ampla daquilo que a gente entende, qual é o meu engajamento e por que, né? Gastar energia, agenda, recursos dentro dessa pauta que para muita gente é um esforço inútil. Então, muita gente fala, falar de unidade, estou cansado. Eu encontro muitos líderes que no passado foram bem empenhados na unidade da igreja. Pessoas que tentaram lá
amarrar, principalmente final da década de 80, né, que a gente tem essa explosão, com início de uma explosão de crescimento da igreja brasileira, onde as denominações geram outras redes, outras igrejas que saem, né, da década de 90, essa explosão, aí sim, né, com novas redes, novos movimentos, novas denominações surgem, com características bem brasileiras, que não são mais igrejas que vieram de países de fora, né, mas agora nós temos uma igreja que surge a partir das denominações, da presbiteriana, de tudo isso que a gente conhece bem. Bom, eu encontro na minha formação, desde que eu me converti, nós éramos ainda igreja presbiteriana, e eu nunca ouvi, né, desde o início, depois, isso foi em 88, em 90, a igreja presbiteriana entendeu que aquela congregação ali no bairro, em Uberlândia, não representava os presbiterianos, eles nos convidaram a sair da igreja presbiteriana. Isso foi uma crise superada, porque era uma coisa bem localizada no presbitério local, uma perseguição que não tinha base nem em confissão de fé, nem manual de culto. Era uma situação bem particular. Tanto é que isso foi superado, a gente tem uma ótima relação com a igreja presbiteriana local aqui, a gente se frequenta. E, inclusive, o Sal da Terra foi implementado pelo Conselho de Pastores da cidade. O culto de instalação da igreja Sal da Terra surge de um movimento de unidade, de um reconhecimento de igrejas como Quadrangular, Batista, Metodistas, né? Comunidades que já existiam, entenderam a igreja Sal da Terra. Então, quando fala de unidade, para nós é uma coisa prática, né? Não é apenas conceitual, né? Então, isso faz parte da nossa história como igreja Sal da Terra. Eu nunca vi os meus líderes, os pastores que me formaram na minha caminhada, fazendo separação entre irmãos e irmãos. Eu sempre entendi. Por isso, a gente sempre teve uma ótima relação com os assembleanos da cidade, que a gente é bem diferente deles, e com as igrejas históricas, né, como a própria presbiteriana, de onde a gente veio, e aí a gente tem os batistas, metodistas, os independentes, tudo isso que a gente conhece. Então, quando a gente fala de unidade, nós crescemos e vivi isso. Eu fui missionário na Escócia a partir de um movimento de unidade de igrejas brasileiras em parcerias com igrejas britânicas para, naquela época, década de 90, imagina, falar sobre revitalização de igreja. A gente estava indo para lá para ajudar na revitalização aquelas denominações que enviaram missionários para o Brasil e que nós bebemos dessas águas e que a igreja brasileira tem muito que agradecer esses missionários que vieram. Você está falando da CEPAL, né? Quantos que vieram para instalar, gastaram seus dias, deram a sua vida, se tornaram brasileiros, né? Tiveram que, às vezes, deixar sua cidadania para assumir o Brasil, e a gente entendeu naquela ocasião. Então, unidade, para mim, não é uma opção, é o que a gente é, né? Para cumprir a missão, Jesus diz, olha, para que eles sejam um, para que o mundo creia. Então, unidade não é opcional, mas uma condição para cumprirmos a missão que Jesus deu para nós. Quando a gente entende isso, algumas barreiras de vaidade, orgulho, né, particularidades teológicas, a gente começa a entender que dentro da família a gente tem um espectro que percebe a vida, inclusive as escrituras, de forma que não há nada que comprometa, não é uma questão de comprometer a teologia, mas que entender um espectro mais amplo, né, para que a gente esforce pela unidade. Então, unidade, e a gente está nesse esforço na aliança, é trazer juntos os maduros para ajudar a suportar uma igreja jovem brasileira que tem os seus erros de adolescentes, né? Diz lá na Bíblia que os jovens têm força, né? Então, às vezes a gente vê isso, é muita força, e às vezes na força ela atropela processo, ela despreza coisas, ela é inconsequente, mas que é bem próprio de adolescentes. E quem é que vai ser esses líderes maduros para dizer, calma, gente, os meninos estão aprendendo, é uma geração nova, a gente vai ter que fazer isso. Eu não me sinto tão velho assim, né? Eu acho que eu estou no meio dessas duas gerações lá, eu me converto nesse momento do crescimento demográfico. Você estudou bastante isso, do crescimento, a gente estudou isso junto, né? Do crescimento da igreja na década de 90, principalmente, depois entra o ano 2000, e estamos vendo aí ainda muito vigor. Parece que o Brasil, na próxima década, se torna a maioria que teria, e aí depois a gente pode entender um pouquinho mais, né? Mas que pessoas que vão dizer que são cristãos evangélicos. E aí eu não quero entrar em todo o espectro, o que não é, mas eu quero dizer que as pessoas pelo menos vão se identificar. Não, eu me identifico
não mais com o catolicismo, não mais com outras religiões, eu me identifico agora mais com a igreja, que é aquilo que a gente chama de igreja cristã evangélica brasileira. Então há um esforço, e que pelo caminho, Rubens, eu tenho visto o seguinte, um grupo de homens que entenderam isso na sua maturidade e que não desistiram de ver uma igreja que é única, não no sentido da sua expressão, mas no sentido da sua identidade. Sim. Né? E temos muitos que desistiram, que pelo caminho houve rompimentos, houve cisões, e aí a gente tem vários aspectos, desde a vaidade, do crescimento e do poder, da riqueza que certos grupos tiveram como êxito no Brasil. Nós temos igrejas hoje que ela tem a resposta para tudo, ela tem o recurso, ela tem o centro teológico, ela tem a mídia, ela tem tudo. Então ela olha para os irmãos e diz, eu não vou ficar perdendo tempo, porque eu tenho muito o que fazer e eu não vou ficar lá discutindo, né, coisas que eu já sei bem o que eu tenho que fazer. Mas, se nós estamos conseguindo crescer como crescemos, e eu não quero colocar aqui de novo, né, a questão da qualidade desses crentes, mas imagina se a gente tivesse a concepção de unidade mais clara. Eu acho que nós seríamos mais eficazes ainda quando nós entendêssemos a missão e qual a prerrogativa de entender a unidade para cumprir a missão. Quando a gente pensa em unidade, nós então não estamos falando simplesmente de um conceito teológico, mas nós estamos pensando em como aplicá-la de diversas maneiras na nossa diversidade. Né? É uma diversidade muito grande. Acho interessante você levantar esse tema de maturidade quando a gente pensa em unidade, né? E olhando para esse momento específico, eu estava, enquanto você está falando sobre a sua concepção de unidade, pensando justamente neste final de semana que nós passamos, no que aconteceu neste final de semana, no que aconteceram nessas últimas semanas, as discussões que nós tivemos, especialmente com relação à polarização política e como até mesmo as nossas famílias, nossos grupos de WhatsApp, né, nossas igrejas, parece que se polarizaram, se dividiram. Então, em vários lugares, você tem aí 50% para um lado, 50% para outro, né? Como é que a gente fala em unidade, ô Gálvaro, nesse momento? Eu sei que a nossa discussão não é tanto política aqui, mas embora há uma dimensão política, sem dúvida, na nossa concepção teológica de unidade. Mas como é que a gente pensa, então, olhando para essa situação do nosso país, e aí olhando, inclusive, pós-eleição? É interessante, ontem, na própria posse do presidente eleito, ele usou a palavra unidade. Achei interessante que ele falou sobre unidade. Agora, o que é unidade? Como a gente pode pensar em unidade numa realidade tão polarizada? Então, como é que você vê isso, agora, então, olhando de uma forma mais direta nessa polarização partidária que nós passamos, política partidária? Falando dessa questão de polarização, muita gente estava pensando assim, só o final de semana e está faltando pouco para acabar e a gente vai acabar isso no domingo, né? Há uma expectativa assim, eu não estou suportando mais toda essa discussão, tanto de posts que vem nos grupos de família, de amigos, de pastores, enfim, do WhatsApp aí. Mas eu creio que agora a gente tem um caminho longo ainda pela frente. Então, apesar de ter tido o pleito resolvido, né? O próprio pleito mostra o que nós temos como fotografia no Brasil. Nós temos uma fotografia de uma população em números absolutos paritários, né, com a diferença de 1%, 2% aí para o candidato de esquerda, mas quando a gente olha para o Brasil, a gente vê também uma divisão geográfica, né, no processo da eleição. Então, a gente está vendo duas situações. Apesar dos estados, muitos deles estarem equivalentes, né, há uma percepção mais conservadora, mais de direita, naquilo que são os estados do Sudeste para baixo, né, pegando o Centro-Oeste aí. E uma percepção mais de esquerda, aquilo que pega o Nordeste, principalmente o Nordeste brasileiro e algumas coisas lá do Norte. Então, a gente está vendo um momento que nós, como igreja, precisamos perceber isso e entender que nós não somos pastores de um segmento da população. Nós somos pastores da população brasileira e essa população está dentro das nossas igrejas. Então, quando as igrejas saem, e aí de forma
denominacional ou institucional, né, e apoiam esse ou aquele, ela tem um grande desafio agora, porque agora metade das pessoas que frequentam aquela igreja se sentiram contrariadas pela postura da instituição. E aí eu não quero colocar aqui, a gente como indivíduo, a gente tem que exercer nosso papel, inclusive, de defender as nossas ideias, de colocar nossas questões pessoais, né, olhando para o mundo, a gente ensina o povo a respeito de tudo. Inclusive, como você disse, inclusive da vida política, do polis, né, que é uma concepção muito mais ampla do que uma eleição para separarmos os representantes que fazem leis ou que executam essas leis como executivos do processo. Então, eu creio que nós estamos vivendo um momento de entendimento. Nós precisamos parar e fazer a leitura, né? Para que a gente está vendo aí líderes, né? Líderes nacionais, publicamente ressachando um ao outro, né? E até aqueles que parecem ser uma voz de sabedoria, uma voz de convergência, nas suas falas eles assumem postura e criticam o lado seguinte. Eu tenho falado aqui para os pastores, e agora falando de Sal da Terra, né? Depois eu quero falar da Aliança, que uma coisa é você dizer em seu nome, eu, ou Galvro, entendo assim. E aí eu falar a minha posição de qualquer assunto que seja, qualquer assunto. Outra coisa é quando eu diz assim, eu, e aí eu desprezo ou eu ofendo o outro que pensa diferente de mim. Então, nós já saímos de dois mundos, né? Uma coisa é a minha assertividade, a minha posição, eu creio, e como nós somos pregadores do evangelho, a gente, se não tiver essa convicção, a gente não pode pregar, né? Nós estamos vivendo em dias de muita gente relativizando o evangelho, começando, porque o evangelho é impopular, porque quando a gente vai falar de um só caminho, né? Quando a gente vai falar de um só mediador, isso pode parecer presunçoso, isso pode parecer intolerante, né? Então, a gente vai viver dias de muitos desafios pela frente, até por conta dessa percepção da cosmovisão de um segmento mais conservador, um segmento mais progressista, que vai fazer a percepção teológica junto também. Ou a teologia está ajudando, não sei mais se é uma coisa... Inclusive, gera realmente um problema aí teológico, porque se metade da população está dizendo que a outra metade está fora do evangelho, é contrário ao evangelho, né? E, ao mesmo tempo, dentro dessa população, há muitos evangélicos e estudiosos e pastores que estão dizendo, não é bem isso. Nós também estamos dentro do evangelho, né? A gente acaba criando uma polarização teológica, né? Até por conta da pauta moral, né, dos processos. Então, uma percepção moral. Então, alguém vai dizer, mas se você é uma pessoa que entende que pode ser feito o aborto, então como você não é a favor da vida? Então, tem muitas coisas que nós, como igreja, vamos ter que aprender a lidar com essas questões, né, de maneira que nós não negociemos a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, possamos ter a maturidade para entender um espectro que é um pouco diferente, que não compromete a teologia, talvez compromete a eclesiologia, a maneira que a gente se organiza, a maneira que a gente se percebe dentro da sociedade plural, como você está dizendo. Então, isso é um momento novo, porque nós não tínhamos, e talvez seja, Rubens, eu tenho pensado, que desde o advento do iPhone, né, quando as pessoas estão dizendo, deu voz para esse ou para aquele, não, deu voz para todo mundo, né? Gente sabe, gente que não é sábia. Mas, ao mesmo tempo, isso traz uma efervescência. Nós estamos aprendendo a lidar com essa comunicação de massa de duas vias. Anteriormente, há 2 décadas atrás, um pouco menos que isso, havia uma comunicação de uma via. Agora não, agora eu rebato a posição. Isso, no primeiro momento, cria um certo caos, porque é muitas vozes, né? Então, eu penso que esse advento de redes sociais, da popularização do falar, do ver, da notícia ao vivo, eu fico abismado, né? Um fato que está acontecendo no outro lado do mundo. E alguém já chega o vídeo daquilo que foi há 1 minuto e chega aqui no WhatsApp da gente. Eu falei, poxa vida, como que isso, né, se espalha de maneira assim? Eu não preciso ir atrás, né? Chega até a gente. Então, a gente está aprendendo a lidar com essa liberdade. E algumas pautas aí são, de fato, pautas que nós defendemos, né? Como Igreja Reformada, a gente crê na livre expressão, né?
mesmo quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, a gente tem que defender o direito dele falar, e se ele ofender, se aquilo for mentira, usar o Código Penal para poder, né, fazer isso e não deixar que uma censura de alguém diga o que o Rubens pode dizer, o que o Galvo pode dizer. Eu acho que isso contraria a nossa vocação, né, protestante, né, de algum aspecto. E eu creio que nós estamos aprendendo. Acho que temos um grande desafio pela frente de reconciliar pessoas. Eu estava vendo uma brincadeira, né, que chegou no WhatsApp, esses memezinhos, fala assim, olha, vamos adiar o Natal, porque não vai dar tempo de reconciliar a família para a reunião de Natal, não. Foi muitos meses aí de briga feia, né? E isso vale para a igreja, isso vale para as ofensas. E quem ganha nisso no final é o Satanás, é o diabo, né, que veio aí nessa... O Paulo dizendo lá, fala, olha, nossa luta é contra as forças espirituais da maldade, né, do mal. E às vezes a gente está olhando para o outro e pensando, o meu desafio é o Rubem, eu tenho que calar o Rubem. É verdade. E a gente olha para o outro lado e acha que ele que é o Satanás, ele que é o diabo, ele que é o inimigo, né? Ele que precisa ir para o inferno ou está no inferno, em vez de perceber que nós somos irmãos e irmãs. Acho que essa dificuldade com muitos de olhar desafios, pro outro mas lado, é isso aí, é isso aí. É a gente está sempre achando que está do lado certo, todo mundo vai defender. Né? Agora, voltando então à Aliança Evangélica, como é que vocês se posicionaram? Como é que vocês se posicionam diante dos dois lados? Quer dizer, há muitos lados, a gente só fala de dois, há muitos lados, mas a gente está pensando nesses dois grandes lados. Como é que vocês agiram? Como é que vocês agem? O que a gente foi entendendo pela caminhada, né, nesses 10 anos, mais de 10 anos, um pouquinho da aliança, e agora nesse aquecimento, nesses últimos tempos, né, principalmente nas últimas 2 eleições presidenciais, é que política partidária nunca vai convergir unidade. Apesar de termos uma pressão de ambos, ou todos os lados, como você colocou, para que a aliança se posicione. E a gente entendeu que a posição da aliança é entender a diversidade. Então, não era momento de defender o aquele, apesar de pressões de vários segmentos dentro da aliança. Então, a gente entendeu que essa era uma pauta, nós conversamos sobre isso, nós fizemos mesas de debate, nós temos um podcast que acontece internamente, depois isso está disponibilizado no YouTube, mas a reunião ela é gravada com um público fechado só para filiados e para convidados, e a gente falou sobre política, a gente falou sobre isso, mas num âmbito mais amplo, né? E não entre direita e esquerda, ou esse ou aquele segmento. Nós falamos sobre políticas de Estado, o que nós olhamos, né, para o Brasil como o segmento evangélico, e o que nós queremos para a área da justiça, para que nós queremos na área do meio ambiente, o que nós queremos, o que a gente entende do reino, né, para aquilo que a gente chama de justiça social, o que a gente chama de prosperidade. Acho que são aspectos que a gente tem que debater sempre, porque nós somos, de alguma forma, essa consciência cristã para a sociedade que nós estamos inseridos. Muita gente fica preocupado com o envolvimento, principalmente muito aguerrido por parte de alguns dentro desse espectro da igreja evangélica, mas também é parte. Nós vamos ter que entender e respeitar as pessoas que estão defendendo aí. Nós estamos vendo gente defendendo com muita veemência ambos os lados. E gente que já abençoou muito a igreja brasileira, né? E que a gente agora, pela sua forma de agir, muitas vezes a gente fica lá. Nós estamos falando agora com um defensor do partido ou nós estamos falando com o profeta das Escrituras Sagradas, né? Então, é um risco que a gente está assumindo por crescimento da igreja, porque agora a igreja cresceu e ela é um número que é interessante num pleito político. Então, na década de 80, ela não tinha essa relevância. Era um país, basicamente, de uma só religião, catolicismo. Agora não, agora você tem um outro grupo que percebe as Escrituras de forma diferente e que tem uma participação na política de Estado importante de valores, de costumes, que vai ser rechaçado, que vai ser aplaudido, que vai ser perseguido, que vai ser perseguidor. É um desafio para todos nós. Agora, na sua opinião, quais são aqueles fatores principais que estão realmente dificultando a unidade na nossa comunidade da fé, nas nossas igrejas, com essa diversidade toda? Quais são? Aponta para mim alguns dos fatores mais claros que você percebe. Recentemente, eu fui convidado para escrever um capítulo de um livro sobre unidade, né? E eu fui falar lá sobre os empecilhos da unidade.
E o tema lá, quando o apóstolo Paulo está escrevendo, lá em Efésios, ele fala assim, se esforcem pela unidade, né? Um esforço de manter a unidade. Ela não é conquistada, a unidade é uma realidade do povo de Deus. Foi um ato na cruz que fez de nós, inimigos, um só povo. Ponto. Quando eu entendo isso, tem algumas coisas que, estando na minha vida, pode prejudicar a minha vida em unidade. A nossa presunção. Então, eu creio que o sucesso nosso, como igreja, e quando eu estou falando de sucesso, é essa coisa mais simples, que é numérico, né? Então, cresceu, a igreja cresceu, ela é visível, ela está entre os artistas, ela está na mídia, ela se torna um elemento que a sociologia reconhece agora. Nós estamos vendo todo mundo falando sobre a igreja. Então, antes ela não era levada em conta, né? Agora não. Agora falou, opa, temos que falar com os evangélicos. Preciso fazer uma carta aos evangélicos. Eu preciso conversar com os segmentos evangélicos. Eu preciso fazer uma pauta que agrade os evangélicos. Porque agora é um número grande e que tem poder, inclusive de finanças, de dinheiro, a igreja enriqueceu. E isso, de alguma forma, pode nos tornar presunçosos, orgulhosos. Então, voltando para as igrejas. Se a minha igreja tem um resultado aparentemente bom, ela cresce, ela empreende, ela tem frentes de trabalho, ela envia missionários, ela planta igreja, eu começo a achar que trabalhar pela unidade é perca de tempo. Porque eu vou só criar entrave na minha jornada, vai ter gente criticando o jeito que eu faço, e se eu entendi uma visão de Deus, eu tenho que dar minha vida. E aí eu volto lá para aquilo que eu disse, né? Quando aqueles homens não entendem, eu lembro daquela história de jogar as redes, né? Jesus joga a rede, e aí o barco foi recolhendo aqueles peixes, o barco quase virou com tanto peixe, aí teve que vir outro barco para ajudar. Então imagina, se nós trabalharmos juntos, vai ter uma pesca maravilhosa, e o barco não vai virar. Mas é necessário que outros barcos de pesca entendam que trabalhando juntos a gente vai se fazer melhor. Por isso que é rede, não é apenas anzol, né? E uma rede são fios com nós, ligações, né? Então, a unidade é isso, é um stream, né, que fala em inglês lá, é uma linha, um raciocínio, uma expressão, mas que conectada a outros, fazemos uma grande rede e o resultado vai ser melhor. Então, a gente tem que ver que essa questão da vaidade tem a ver com a nossa... Quando o apóstolo Paulo fala assim, fazer de tudo para com todos, para que a gente possa ganhar alguns. Alguém tem a presunção de dizer que a minha maneira de ver igreja, fazer igreja, a minha teologia, é a resposta sozinha para a humanidade? Uhum. Eu acho que ninguém, por mais bem-sucedido que seja no seu ministério temporal, tenha coragem de dizer que aquilo que ele está fazendo é a única forma de fazer e é a resposta para todo mundo. Se ele entende isso, eu preciso do meu irmão. Se eu preciso do meu irmão, eu vou ter que ter com ele um nível de relação de respeito, que ele vai fazer coisas que eu não sei fazer e que eu não faria. Sim. Mas eu entendo que sem ele nós não vamos cumprir todo o propósito. Então, quando a gente entende isso, a gente se respeita. Então, eu acho que está faltando respeito, né? Essa questão que você está abordando é muito interessante, porque tem a ver com esse narcisismo da nossa sociedade, esse ensimesmamento, né? Quando a gente está ensimesmado, a gente não ouve o outro, a gente para de ouvir, a gente quer falar, não é? Voltando àquela ilustração que você usou do todo mundo se comunicando, todo mundo hoje é emissor, ninguém quer ser o receptor, né? Todo mundo emite, todo mundo fala, tem que ser protagonista, mas né? Não quer ouvir. Então a gente fica olhando só para nós mesmos, a gente tem dificuldade de conversar, não tem diálogo, né? Eu estava na semana passada numa reunião lá na República Dominicana, da Assembleia da AEL, né, da Aliança Evangélica Latina. Então, tinham 22 países que são parte da aliança, representados os seus presidentes de aliança ali, e foi um momento da gente ouvir o que está acontecendo nos países, o que está acontecendo, tudo. Então, foi um momento muito enriquecedor. A gente que trabalhou muito aí nessa questão da América Latina, a gente lá atrás, falando de novas gerações, né, plantação de igreja, trabalhando, a gente sabe dos desafios da América Latina, que tem uma igreja crescente no seu geral, né?
A América Latina é, de fato, hoje um lugar onde a igreja cresce mais do que, por exemplo, nos países anglo-saxãos, né? Assim como a Ásia cresce, assim como a África diz, é os confins da terra, de alguma maneira. E eu encontrei lá um amigo em comum nosso, o David Cornfield, né? E ele falando sobre o cuidado de pastores, ele fez comigo lá, vamos tomar um café junto, a gente conversou, e ele falou uma coisa que, de fato, eu nunca tinha pensado. Ele falou sobre Josué, e que a afirmação de Josué, num primeiro momento, eu já preguei muito sobre Josué e nunca falei na perspectiva que ele viu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele diz, e vocês resolvam o que vocês vão fazer com a vida de vocês. Então, era mais ou menos essa mensagem de Josué. E em Juízes, na sequência, o que nós temos? Cada um fazendo o que achava melhor fazer. Porque aí nós temos o resumo de Juízes, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava melhor. Talvez esse narcisismo individualista que você está falando nasce nessa raiz, onde nós temos a liberdade para cada um fazer o que acha melhor de fazer. Isso gera um espectro, e aí o ponto principal. Muitas igrejas não veem as igrejas como igrejas irmãs trabalhando a favor do reino. Elas começaram a olhar a outra como a concorrente que tira membro da minha igreja. Então, nós estamos nos perdendo no mercado evangélico. Ao invés de eu ficar alegre, olha, plantaram mais uma igreja, olha que bênção, tem números. Essa movimentação de crentes é natural. Né? E lembra lá, os discípulos de João Batista deixaram ele, foram seguir Jesus. Então, essa movimentação tem lá desde o início. Então, eu não entendo que ninguém é resposta sozinho, e nós temos que ter muito cuidado com o individualismo, e isso tem sabotado, isso tem solapado a missão, né, de pregar a todos os povos, isso tem enfraquecido a nossa vida como igrejas locais. Então, eu creio que a gente tem que voltar à humildade e reconhecer que nós precisamos de todos. Sim. Mesmo daqueles que a gente não faria como eles fazem. E porque muitas vezes nós também fazemos coisas que outros não fazem. Porque nós temos E ao mesmo tempo é difícil a gente falar isso para muitos que nem querem mais vir para as igrejas, não é, Galpa? Porque como as pessoas escolhem igreja, às vezes como escolhem restaurante, né? Eles escolhem aí pelo estacionamento, pelo cardápio, né? E aí você vê um número cada vez maior, inclusive pós-pandemia, ele aumenta drasticamente, de pessoas que querem viver essa vida cristã independentemente da igreja, porque eles veem, essas igrejas, eles não se dão bem, tem tanto desencontro, né? Então, eu falo desse movimento de pessoas, a gente pode dizer desigrejados, mas muitos deles são pessoas abertas para a espiritualidade, mas eles estão, talvez, decepcionados com os modelos, as formas de serem igrejas. Então, a gente percebe um crescente movimento de desigrejados aí, né? Como é que a gente fala de unidade para essa gente, Galpa? Então, esse grupo, né, que se identifica como aquele que muitos estudiosos têm chamado de desigrejados, né? Eu creio que a primeira coisa, a gente tem que desencanar um pouquinho, porque isso não é novo, né? Essas pessoas que começam a jornada e pelo caminho optam pela sua individualidade, que passa por isso que você está dizendo, enquanto eu não entender a igreja como família, eu não vou viver a plenitude. Porque não tem jeito de eu simplesmente dizer, não, eu não quero mais o meu irmão, meu pai, minha mãe. Ele é minha família, eu posso rejeitar, eu posso renegar, posso ficar nervoso, pode dizer que ele é chato, mas é minha família. E a igreja é uma família. Muitas pessoas viram a igreja como esse restaurante que você colocou. Então, enquanto o cardápio me é agradável, eu digo ok para a comunidade que eu estou inserido. A partir do momento que, por um motivo ou outro, e aí nós temos que fazer a avaliação das comunidades, nós como igrejas locais, pastores de igrejas locais, é saber o seguinte, são as minhas práticas, é o meu afastamento do evangelho, é a minha arrogância, que é a vaidade que eu estou falando já há algum tempo, que tem afastado as pessoas da mesa da comunhão, ou, de fato, é esse aprofundamento do evangelho que faz com que aqueles
que outrora vieram pensando apenas nas bênçãos, descobriram que tem cruz. E porque tem cruz, arrumaram uma desculpa para não fazerem parte mais dessa família, mas que também, porque ouviram da Bíblia a respeito de que Deus abomina a feitiçaria, abomina a idolatria, abomina as orgias, abomina tantas coisas. Então ele não consegue voltar para as práticas antigas que ele às vezes tinha na sua religião. Então ele se diz alguém que ama a Deus, mas não quer conversa com os irmãos, porque os irmãos são complicados. Então muita gente quer a herança do pai, mas não quer a responsabilidade com a família. Então a gente tem que fazer uma avaliação, primeiro nós. Bom, há alguma prática na minha igreja local que de fato tem sido abusiva, tem sido equivocada, tem sido, né, de alguma forma eu estou ferindo as pessoas. E a gente sabe que há muitos lobos devoradores. O Paulo já advertiu isso no começo da igreja. Olha, eu vou embora, mas vai entrar no meio de vocês. Ele não está dizendo, pode entrar, vai entrar. Ele está dizendo que vai tentar destruir o rebanho. Então nós temos entre nós aqueles que são enviados de Satanás para criar confusão. Esse é um grupo. E temos essas pessoas que, assim como deixaram Jesus. Quando ouviu que a respeito da cruz, que aquele discurso era duro demais, as pessoas deixaram de seguir a Cristo. E Jesus não ficou contente. Ele procura os seus próprios discípulos mais íntimos e diz, e vocês, não querem ir embora também não? Então, há uma mensagem que em algum momento confronta o nosso pecado e que muitos de nós não vamos querer caminhar nessa direção. Por isso que talvez discursos que nós estamos vendo nos nossos dias, que chama de inclusão, você não pode ser fundamentalista, a sua pregação é intolerante, é pregação de ódio. De que nós estamos falando? Porque nós precisamos avaliar a nossa teologia. Como eu disse aqui, falar que Jesus é o único caminho é intolerante? Para muita gente vai ser. Falar que tem na pregação do evangelho salvação, mas também condenação, é intolerante? Para muita gente vai ser. Dizer que Jesus é o único mediador, que não há necessidade mais de se dobrar diante das imagens, num país que aprendeu desde a sua formação a se curvar diante das imagens, de carregar os seus ídolos nas costas. Isaías diz, não faça isso. Então nós estamos vendo um momento que chega, Rubens, em que muita gente começa e pelo caminho desistem. E eu sou pastor de igreja local, eu tenho feito um esforço para ser uma porta mais aberta para todos. Eu falo para as pessoas assim, pastor, a gente tem que ter cuidado com a igreja de porta larga. Eu falei, não, minha igreja tem porta larga. Porque todo mundo vai ter que passar pela porta estreita, que é Jesus. Não adianta ele entrar para a reunião, achar que ele resolveu. Ele vai ter que passar por Jesus, ele vai ter que passar pessoalmente. Eu não sou a pessoa que vai impedir ele de passar, eu tenho que apontar a porta. Ó, venham todos, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. Mas depois ele diz, olha, o caminho é estreito e apertado. Se você não passar por Jesus, entender que ele é o Cordeiro de Deus, que ele é Deus que viveu entre nós, que ele é o nosso advogado diante do Pai, que o sacrifício dele é único e perfeito, não precisa mais, né? Estamos vendo aí as pessoas com medo dos sacrifícios feitos, né, de sangue de animais contra as obras de Deus. Deixa eu dizer, Jesus já morreu por nós, isso aí não tem poder sobre nós, mas para aqueles que não estão guardados pelo sangue do Cordeiro, estão vulneráveis a essas práticas e muita gente vai se afastar disso. Então eu creio que esse grupo chamado de desigrejado, você que é um estudioso, a gente tem que se debruçar mais e entender quem é esse grupo, porque muitas vezes nós estamos tentando fechar a porta do fundo da igreja. Isso é impossível. Pastores estão exaustos. Não há como fechar a porta de fundo, porque nem Jesus fechou. A jornada tinha milhares de milhares. No final, tinha alguns poucos medrosos trancados em Jerusalém, com medo dos judeus que sobraram daqueles que seguiam a Jesus. Então, nosso desafio é abrir a porta da frente e alcançar o maior número possível, cumprir a missão, fazer discípulos de todos os povos. E aí fazer barreiras de contenção. Eu falo que é mais ou menos um jogo de pimbolim, né? A bolinha vai caindo, a gente faz as barreiras de contenção para as pessoas terem um encontro com Jesus e com a família da fé. Porque quando as pessoas têm um encontro genuíno e verdadeiro com o autor da vida, ele suporta a família difícil. Porque, sem dúvida,
Nós somos um povo da família difícil. Essa diversidade, essa pluralidade, por isso que as pessoas estão tentando construir igrejas de tijolos, que todo mundo igualzinho, todo mundo pensa igual. É mais confortável para quem pensa daquele jeito. Mas a igreja não é isso. Nós somos pedras vivas, precisa ter encaixe, é paciência, é colocar um entre a outro, fica uma ponta para cá, a gente tem que mexer de novo. Então, eu sinceramente, esse grupo aí, eu gostaria que a gente estudasse melhor antes de ficar tão preocupado. Acho que a gente tem que olhar para nós, avaliarmos, claro, mas também, olhando historicamente, Jesus não era abusivo, Jesus era bom mestre, ensinava fielmente as escrituras, ele não se aproveitava das pessoas, ele não tinha outro interesse, e mesmo assim as pessoas não ficaram com ele quando ele começou a falar de morte, de sacrifício, de renúncia, de caminho apertado. Então, será que esses chamados desigrejados são só pessoas de bem? Ou muita gente também é porque não quer o sacrifício da cruz? Eu não sei. Conheço muito e acompanhei pastoralmente. E tem tido muito temor para falar isso diante de Deus. Mas muitos não suportaram a sã doutrina. Entendo, é verdade. E na realidade, como você falou, há várias razões diferentes. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para manter um conceito muito restrito para desigrejados, não é? Em vários sentidos, nós estamos pós-pandemia também permitindo que as pessoas olhem para si mesmas, busquem maturidade espiritual, não apenas dependam de uma definição clara, mas, acima de tudo, que elas se encontrem com Cristo, né? Que elas saibam se elas são discípulos ou não de Cristo. Vou pegar um exemplo aqui para exemplificar isso de forma prática, como pastor de igreja local. Não alguém fica aí fazendo palestra, de gente que cuida de gente, que sente as dores, que tem que fazer batismo e tem que fazer funeral, que tem que visitar a viúva. Pessoas que são pastores. Eu acho que no Brasil, a grande maioria dos pastores, a grande maioria, são de gente sincera. Gente que não está ganhando nada, não tem livro escrito, não vão ficar ricos, não vão andar de carrão, não vão ser convidados para as grandes palestras, não tem milhares de seguidores na internet. Gente simples, que está dando a vida para servir a igreja de Cristo. Eu creio que a grande maioria. Temos lobos devoradores, que usam, né? São nuvens sem água, como a gente vê Judas falando. São pessoas que são amantes de si mesmos, são vaidosos, tem tudo isso. Então a gente vai ter que parar. Mas eu quero contar uma história. Por exemplo, recentemente a gente teve um casal de líderes muito queridos divorciaram, fracassaram no casamento. E um dos cônjuges, o marido, né, que era pessoa bem ativa na vida da igreja, ele chegou e falou, não quero mais meu casamento, e a gente disse para ele, bom, então você tem que entender todas as dimensões da sua atitude, nós vamos acolher a repudiada, mas nós queremos aplicar a disciplina de você e está tudo certo, a gente vai andar, se é nosso irmão, nós vamos colher. O que acontece? Essa pessoa que abandonou a mulher, e naquela ocasião ela tinha uma criança de 1 ano e estava grávida de outro. Então, um líder importante nosso. Por exemplo, ele, ao ir embora, ele largou a comunidade. Ele não largou apenas a família dele, ele largou também a comunidade da fé, foi viver a vida dele. Então, hoje, se encontrar com essa pessoa, provavelmente ele vai dizer, não, eu sou alguém que ama Jesus, mas a minha experiência com a igreja não é boa. Né? E por que não é boa? Porque foi aplicada uma disciplina de um abandono da casa dele. Então, essa pessoa se qualifica em qual lugar? Agora, eu também sei, e aí pode ser que alguns receberam irmãos do Sal da Terra em outra igreja, porque não deram certo com a maneira da gente ser igreja. Natural. Como a gente recebe irmãos de outras igrejas e dizem, lá falava muito de dinheiro, né? Coisas como banais como essa. Então, eu creio o seguinte, se a pessoa ama Jesus, como você está dizendo, se ele não deu certo no Sal da Terra, ele vai para Batista, vai para Metodista. O que não falta hoje é a expressão de ser igreja, de eclesiologia. Ele não precisa abandonar Jesus e a família da fé. Talvez ele teve uma situação na igreja local. Talvez ele teve um constrangimento. Talvez ele teve uma palavra mal dada, uma má resposta. Não sei. Muitas coisas acontecem na família. Talvez seja um dia mau, né? Mas ele não precisa abandonar a igreja. E por que ele está abandonando? Porque talvez, de fato, ele não quer a igreja. Porque isso significa uma prestação de contas na lisura da minha vida, na minha pureza,
né? Os olhares dos meus irmãos me constrangem. Não é nem de censura, é de amor. Você não quer o mal de ninguém. Então, eu creio que nós temos um grande desafio. Eu me compadeço com os pastores, e eu tenho dito que muitos pastores, você falou aí da pandemia, né? E que muitas pessoas deixaram as igrejas na pandemia, porque descobriram que fica em casa também podia ser, posso ser crente em casa sem a comunidade da fé. E agora você pergunta para essas pessoas, você está sumido? Não, estou assistindo na internet. Nem na internet está assistindo nada, não. Né? Mas ela se sente agora desculpada, né? Porque não houve um momento. Ela descobriu que o domingo é bom para fazer churrasco com os amigos, ela descobriu que é bom para ir para o clube, para ir para o rancho, para ir para a fazenda. Ela comprou outras coisas na vida dela no domingo. Mas ela diz lá que é de Jesus. Às vezes, quando a vida apertar ou o combustível for todo consumido, ele vai voltar para a fonte da água viva. Para a gente terminar agora, ô Gálvaro, como cristãos, de forma prática, como é que a gente deve promover, vivenciar essa unidade em nossas igrejas? Então, pode parecer a coisa mais piega do mundo, né? É amar, né? É amar. Amar e respeitar. É olhar para o meu irmão, e eu volto lá para a família, eu tenho dito aqui para os nossos líderes, né, que entender igreja, quem tem família grande, entende melhor a igreja. Quem tem família pequena é mais difícil, porque a família pequena é tudo muito mais organizado. Você entra na casa, não tem muita bagunça. Quando você eu sou de 4 irmãos, homens, né, de família descendente italiano, que se o vizinho tiver com a janela aberta, pensa que está todo mundo brigando, porque é barulho, é intenso. Mas eu olho para o meu irmão, vejo como agora tudo homem casado, eu já sou avô, né? E eu vejo meus irmãos que criam os filhos deles diferente do que eu crio, que às vezes eu não faria como ele faz, não aplicaria a disciplina que ele aplique, mas é meu irmão, é parte da minha vida, é parte do que eu fui construído, do que eu sou. Então eu tenho que respeitar meu irmão, eu tenho que amá-lo, eu tenho que entender as fraquezas e as virtudes dele, né? E se a gente não entender isso como cristão, como discípulo de Jesus, nós vamos nos isolando, e é tudo que o inimigo quer. O inimigo quer nos colocar sozinhos, porque quando estamos sozinhos, somos vulneráveis, né? Quando nós estamos sozinhos, nós estamos sujeitos à nossa própria sorte. E a pior coisa que tem é quando Deus entrega alguém a si mesmo, né? A disciplina de Deus, quando ele entrega a pessoa a si mesmo, é de loucura, é de desvaneio. Então, eu creio que nós precisamos uns dos outros. Se eu entender isso, eu preciso do meu irmão. Eu preciso do meu irmão. Não é opção. Não tem vida cristã sem meus irmãos. É impossível essa história. Eu sei que tem muita gente no grupo do Desigrejado, eu não quero deixar aqui apenas uma crítica. Eu sei que tem gente sincera, gente que está machucada. Mas deixa eu dizer, não há igreja sem a família. Não tem jeito. Eu e Deus. Né? Essa é a forma mais de desculpa que não existe. Uma coisa é alguém que não tem oportunidade no seu isolamento étnico, né? Geográfico, e ele não tem a oportunidade de encontrar alguém. Mas nós não, nós vivemos em família. Nós temos a oportunidade ainda de congregarmos, né? De vivenciarmos coisas que Deus tem. Então, unidade é uma coisa que é um esforço. Esforçai-vos, né, por manter a unidade. É um esforço. Muito bom, Gálvaro. Inclusive, me vem à mente o que você falou do Natal. Natal, talvez essa sensação de que nós vamos poder nos reunir no Natal. Essa é a família da fé. A gente pode olhar para frente e pensar, nesse Natal nós vamos nos reunir com gente diferente, de forma madura. Foi interessante ontem, inclusive, Gálvaro, na hora do almoço, 2 primos meus de outro estado que pensam diferente, que votaram diferente de mim, eles me ligaram, e a gente tem conversado, a gente às vezes se degladia com opiniões diferentes, políticas, de igreja, mas eles ligaram e falaram, olha, a gente queria dizer que a gente ama você, que nós somos irmãos, que nós somos primos, que nós fazemos parte dessa família. É esse espírito de maturidade que a gente precisa, esse espírito de Natal, de Jesus que nasceu, que está entre nós, que a gente precisa como família, né? Isso é unidade mesmo. Exatamente. Então, quando a gente está falando, né, eu creio que a primeira coisa, que aí a gente que vai ficando com os cabelos mais brancos, né, no vigor da nossa vida, talvez a gente atropelou muitas coisas. A gente foi muito veemente, né, muito obtuso nas posições, muito... Porque era força, vigor. A gente vai criando os cabelos brancos, a gente começa a entender que nem tudo é ferro e fogo, né? E é mais, a gente aprende
a conversar ou debater e até brigar pelas ideias e Sim. não desqualificar o outro. E eu acho que uma das coisas que nós vamos ter que aprender cada vez mais é sentar e conversar sobre ideias, mesmo que elas tenham um ponto de vista muito distintos, e a gente ter argumentação, no mínimo, respeitosa. Né? E que às vezes as pessoas estão perdendo é o tom. Né? Em vez da gente debater ideia, nós começamos a desqualificar o outro. Nós começamos a acusar o outro, ao invés de dizer, por que você pensa assim? Me explica o seu ponto de vista. Você não acha? E aí a gente tentar. Pode ser que a gente chegue no final de muita conversa. Isso não é novo na igreja. Até hoje nós estamos discutindo se batismo é assim ou assado. Sim. Né? Então, tem gente que saiu da igreja porque pode batizar assim ou não pode batizar assim, se desse jeito ou não. Lá na minha igreja não tem problema, todo mundo pode ir para a igreja. Se quiser só aguinha, a gente joga só aguinha. Se quiser que mergulhe, mergulhe. Não tem problema nenhum. Porque não é a água, não é a quantidade de água. E às vezes a gente está brigando de novo por quantidade de coisas. Né? Claro, nós queremos um país mais justo? Claro. Nós queremos um país mais ético? Óbvio. Nós queremos um país com justiça social? Claro. Nós entendemos que há uma mensagem sobre cuidar do órfão, da viúva, né? Cuidar do estrangeiro? Claro. Mas nós entendemos que Jesus diz, olha, todo mundo tem que produzir. Quem não trabalha também não pode comer, mas ele não tem que produzir capacidade para todo mundo ter espaço para trabalhar, espaço para realizar, para criar. Claro, todo mundo. Então, nós vamos encontrar pontos de vistas distintos. A gente só tem que saber qual é a solução. A solução é equidade, que é o que a Bíblia diz. Né? E aí, para terminar essa questão do Natal, não tem unidade fora da mesa. Então, muita gente está pensando que nós vamos debater. Por isso que lá nós temos, na Aliança, um encontro, que eu faço ele uma vez por mês, chama Encontros à Mesa. Que é a ideia do quê? A mesa não é para a gente comer. Jesus não mandou para a gente comer o pão, ele disse para a gente partir o pão. Ou seja, repartir Jesus na mesa. É dar ao outro a primeira vez, né? Então, às vezes, a gente está ganhando. Paulo exorta o pessoal de Coríntios, fala, gente, vocês estão vindo para a ceia, vocês estão ficando bêbados, vocês estão empanturrando de comida, enquanto outros não têm nada para comer. Então, no culto, tá tendo um problema no dia do culto, né? Então, a gente vai ter que, nesse Natal, convergir aquilo que é o espírito de Natal. Natal fala de comunhão, Natal fala da boa notícia, Natal fala de sentar à mesa, Natal fala de presentear uns aos outros, Natal fala sobre amizade, Natal fala sobre reconciliação, Natal fala sobre esperança, Natal fala sobre o nascimento do Cristo, né? O Filho do Deus vivo, Jesus, o Verbo de Deus, aquilo que é, que será e que sempre foi. Então, esse é Jesus de Nazaré que nós temos a oportunidade. É isso que vai reconciliar a minha família, meus amigos. A gente recebe aqui em casa todo o Natal, nós temos uma aliança aqui entre os irmãos, né? Como a gente era tudo homem, e você que é casado sabe como é que é, né? Normalmente tem o Natal na casa da mulher, né? Da família da mulher, né? Então a gente combinou, falou, todo mundo pode ir nas vésperas de Natal para a casa das sogras, dos sogros, mas o dia 25 o almoço é na minha casa, eu como irmão mais velho. Então todo dia 25 a família e os amigos se reúnem na minha casa, é festa, é alegria, é partir o pão, é comunhão, é a mensagem da cruz, apesar de ser mais tarde do nascimento. Amém? Eu queria deixar aqui... Ô, Gálvaro, muito bom, que discussão agradável, excelente, bíblica, evangélica. Isso é ser evangélico, né? Isso é estar numa aliança evangélica. Excelente. Conta com a gente aqui em Londrina, com a aliança. Quem sabe... Eu preciso muito de você. Você é muito importante no processo, viu, Rubens? Cara, conta comigo. Quem sabe a gente pode fazer algumas mesas aqui. Vamos partir Jesus. Vamos conversar sobre Jesus com pontos de vista diferentes, com opiniões diferentes, com partidos políticos diferentes, mas a gente consegue sentar na presença de Deus e falar, a gente consegue conversar, a gente consegue dialogar, tá bom? Deixa eu aproveitar a sua audiência aqui e só fazer uma apresentação dos livros. Quando a gente andava junto, lá na época do Tribal Generation, né, esse foi o primeiro livro que eu escrevi, A Revolução do Pensamento. É um livro que eu pensei que ele já tinha passado da época. E agora, sentando com muitos pastores e líderes, eles estão lá se debatendo uma vez mais de como fazer o tratativa geracional, cultural.
Então, eu percebo que a conversa que está nesse livro, que é lá do início dos anos 2000, né, ele sai, acho que foi 2000, quase 2010, mas veio de uma reflexão de toda uma década, ele se torna muito importante. Ele não tem mais o livro, mas ele está na Amazon em PDF lá. E eu quero... Gálvaro, você, antes de falar, eu quero dizer, você foi um inovador, na verdade, porque eu percebo que o pensar a pós-modernidade no início do ano 2000 foi um momento certo para entrar, mas muita gente percebeu isso agora na pandemia, só que o mundo estava mudando, né? Você há 20 anos estava percebendo já algumas coisas importantes por causa do pensamento, dessa mudança de pensamento, mas me parece que muita gente não se atinou para o fato de que o mundo era outro, que o mundo realmente não é mais aquele da década de 80 e 90 das igrejas, que vive num outro universo. Então, continua sendo muito atual isso, viu? Eu acho que depois vale até a pena. No ano que vem, se tiver uma agenda, a gente falar só sobre isso nesse podcast seu aí. Sim. E eu quero dizer o seguinte, esse foi, e agora o que está pronto, está na gráfica, vai sair agora, que é o Wake Up, ou Acorde, que é uma reflexão em cima do filme Matrix, né? Falando do metaverso agora. Então, aquilo que era, né, na época do livro aqui, a gente estava falando de internet de escada, né? Era quem se lembra lá, não podia ser arquivo grande. Eu lembro o Lourenço, aí na CEPAL, toda vez que a gente ia fazer o site do Tribal, ele falava assim, não pode pôr muita coisa, as pessoas não têm conexão, demora. Eu falei, não, mas a gente vai ter que pensar para frente, não tem jeito de a gente ficar lembrando só para trás, né? Hoje a gente tem internet, nós estamos aqui, ó, você em Londrina, olha só que tecnologia linda, né? A gente pode estar aqui, pessoa lá do Japão, da Austrália, ao vivo poderiam estar com a gente aqui no painel, uma coisa assim que era Jetsons, né? Na época a gente imaginava que isso era uma coisa assim, que a gente já estava vestido tudo de prateado, né? Que as coisas bem... Mas eu quero deixar 2 livros, além desse aqui, que é o Discípulo, que fala sobre 4 estágios para uma vida, que fala sobre esse momento, que dentro das igrejas nós temos 4 tipos de pessoas, esse que está chegando, esse que está aprendendo, esse que já entregou para Jesus, e aquele que está outro. E a gente precisa perceber essas pessoas dentro da igreja, talvez evita um pouco desse esvaziamento da igreja. E esse é Potencialize, que fala mais sobre a questão de como eu posso liberar o potencial que Deus colocou na minha vida. Eu sei que você, como líder, como avaliador de líder, formador de líder, você encontrou muita gente no caminho que diz assim, nossa, essa pessoa tem um grande potencial. Você encontra ela anos depois e ela se encontra no mesmo lugar que você reconheceu o potencial, porque nunca liberou esse potencial. Ela sempre foi uma promessa, né? E a gente não quer viver de promessa. E eu quero encerrar com Batalha Diária, um livro bem propício para os nossos dias, que fala justamente sobre essa batalha que muita gente está lutando contra a capa. Uma vez eu fui na Espanha e vi um toureiro derrotar um touro com 10 vezes o quilo dele, né? O peso dele. Um toureiro de 50 quilos, como é que um toureiro de 50 quilos ganha de um touro de 500 quilos? Porque o toureiro engana o touro, né? O touro pensa que o inimigo dele é a capa. Estamos vivendo esses dias que muitos de nós estamos pensando que os nossos irmãos que pensam diferente de nós é o nosso inimigo. E nós estamos cansados, exaustos, lutando contra a capa. Então tá aí, dica de leitura. Obrigado. Muito obrigado. Ô, Gálvaro, muito bom, delícia o nosso papo. Essa conversa afiada foi bem afiada, espero que abençoe muita gente. Agradeço, Deus continue abençoando muito o seu trabalho no Sal da Terra. Um abraço para toda a turma aí. Eu lembro com alegria também, visitando algumas vezes, na Tribal Generation, aí, na Escola de Plantadores de Igrejas, e vários projetos que vocês têm. Você vê, né? A gente falando de Escola de Plantadores de Igreja, de revitalização, há quantos anos atrás, né, Rubens? Sim, e agora isso vira pauta 2 décadas depois, que o povo, acho que a gente está precisando revitalizar. A gente já falava sobre isso lá naquela época. É verdade. O pessoal quer seguir na rede da internet aí, quer conhecer mais a igreja aqui, é @Igreja Sal da Terra, no Instagram, no Facebook, no YouTube, tudo aí. E o meu é @Gálvaro, é fácil de colocar. Obrigadão, Gálvaro, um grande abraço aí, Deus abençoe você, ministério. Abração aí. Obrigado, coraçãozinho para você. Você também. Tchau, tchau, querido. Valeu.